Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos dividir o vídeo em duas etapas para que o vídeo não fique muito longo. Nós vamos trabalhar texturas de pele. Esse é um exercício que exige muita paciência, pois os mínimos detalhes são fundamentais para que você consiga um efeito bem real, bem realístico. Aqui eu estou apenas destacando um pouco mais aqui os traços, para que você aí possa visualizá-lo de forma mais nítida. E então vamos começar esse exercício. Como já falei, esse vídeo nós vamos dividir em duas partes, para que ele não fique muito longo. Como sempre, você vai pegar essa imagem no nosso grupo, para que você possa executar o seu desenho enquanto você assiste o vídeo. Então aqui estou apenas destacando aqui os traços para que vocês possam visualizar. Quando vocês forem trabalhar o esboço, lembre-se sempre de usar as técnicas que nós já aprendemos aqui nesse curso. Você pode utilizar a técnica de quadrícula para marcar toda essa parte de esboço. E então, após isso, comece a aplicar o sombreamento conforme a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Aqui eu escolhi uma foto do personagem Heisenberg. É de uma série muito famosa. E escolhi essa foto justamente porque eu achei essa parte do rosto muito rica assim, em detalhes, a textura de pele está muito legal. Então a gente vai conseguir aqui uma referência muito boa para a gente trabalhar o efeito de pele. Como sempre, o primeiro passo é sempre fazer esse preenchimento. Preenchimento sempre de forma bem simples e fácil de fazer. Você vai trabalhar com o lápis, né, sempre bem inclinado, lápis bem deitado. E a gente vem aplicando aqui por cima o papel higiênico, né? Pode usar lencinho de papel higiênico, para a gente conseguir esse efeito aqui bem esfumaçado. Observe que ele fica bem lisinho. E a primeira parte é essa, fazer o preenchimento, para depois então a gente começar a trabalhar a textura. Então o preenchimento é simples, a gente já fez isso aqui em outros trabalhos, né? Já fizemos esse tipo de preenchimento aqui, aplicando o grafite diretamente com o lápis no papel e esfumaçando com o lenço de papel. Então até aqui você percebe que não tem nenhuma novidade, mesma coisa que a gente já viu antes. Porém, a parte mais interessante é quando a gente começar a trabalhar a textura aqui da pele. Aqui, apesar do vídeo estar um pouco acelerado, dá para vocês acompanhar passo a passo aí como está sendo executado aqui esse exercício. Porque se a gente colocasse aqui o vídeo em tempo real, iria ficar muito longo mesmo esse vídeo. Então, mesmo a gente acelerando um pouco, a gente ainda dividiu aqui em duas partes. Nós dividimos em duas partes até para não ficar muito cansativo.
Então aqui trabalhamos o preenchimento de forma bem simples. Vou começar a trabalhar essa parte aqui da testa. Então, como eu costumo sempre falar aqui nos vídeos, sempre que você vê um trabalho que inspira assim admiração pela riqueza de detalhes, lembre-se sempre que aquele artista que executou aquele trabalho, ele teve que se esmerar muito para conseguir um efeito bem realista. Então, o segredo para um trabalho mais perfeito, mais realista, é a paciência. Nunca tente pular as etapas, porque cada detalhe aqui é muito importante. Observe aqui, ó. Aqui eu trabalhei aqui algumas rugas aqui de leve com lápis e venho aplicando o esfuminho em cima, para não ficar aquele traço duro, marcado. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais para dar um pouco mais de profundidade. Observe que eu sempre faço o traço de forma, apesar de ser escuro, não é aquele risco forte marcado. É sempre em forma de sombreamento mesmo. E aqui com o próprio esfuminho, né, com a pontinha bem suja, você pode riscar numa outra folha com lápis 6B, pinta um pedacinho da folha com lápis 6B, suja a pontinha do esfuminho e comece a trabalhar esses efeitozinhos aqui, ó, que eu estou fazendo. É de forma bem irregular. O ideal é que você faça isso com esfuminho, não diretamente com lápis, porque com lápis você vai precisar ter ainda mais paciência para você não deixar muito marcado esse efeito. Então trabalhe com esfuminho, que ele já vai deixar um efeito um pouco mais suave. E depois aqui eu estou aplicando já a caneta borracha para iluminar algumas partes. Observe como é um trabalho de muita paciência. Algumas partes você pode já aplicar direto com lápis. E venho novamente aplicando esse esfuminho para suavizar esse efeito que eu apliquei com lápis. Não é um trabalho difícil de ser feito, exige apenas paciência. Observe cada detalhe, cada mínimo detalhe, como se fosse um desenho à parte.
Então observe que esse efeito com a borracha, que a gente vai aplicando aqui com a caneta borracha, eu vou iluminando algumas partes aqui, ó, fazendo uma textura com a borracha, deixando algumas partes mais claras. Porque se você observar a pele de perto, você vai perceber que ela não é totalmente uniforme. Existe a pigmentação da pele, alguns pontos mais claros e mais escuros, e o efeito também da luz sobre a pele. Vai causar essas pequenas nuances, essas pequenas diferenças entre de luz e sombra, que dão esses detalhes. Para você começar a perceber isso, você tem que olhar de uma forma diferente, né? Não é simplesmente olhar de uma forma superficial, porque muitas vezes essas coisas estão diante de nossos olhos e a gente não enxerga, porque no nosso olhar nós estamos olhando de uma forma como a maioria das pessoas costumam olhar. Então o artista ele tem que ter um olhar um pouco mais detalhista. Vou escurecer aqui um pouco mais na lateral, para a gente conseguir dar mais volume aqui na testa dele.
Quanto mais tempo você se dedica a um trabalho, eu costumo sempre falar isso aqui nos vídeos, você alcança um resultado ainda melhor. Esse exercício, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, estou apenas demonstrando aqui para vocês essa técnica de textura de pele. Porém, esse trabalho de textura de pele, principalmente, quanto mais você detalha, mais você se aproxima do efeito mais real. Observe que a gente já está aqui há algum tempo aqui, trabalhando aqui essa textura de pele. Trabalhamos apenas essa região aqui ainda. Então é um exercício de paciência. E esse tipo de exercício também é muito bom para nós nos policiarmos mais, aprender a controlar nossa ansiedade. Então, esse já é um exercício que exige paciência. Então é um ótimo exercício porque além de você aprender a trabalhar a textura de pele, você está se educando também nesse sentido de ter um pouco mais de paciência, porque isso é fundamental para que você consiga se tornar um bom desenhista. É um trabalho demorado, mas também é um trabalho que ao final nos deixa muito satisfeito, muito realizado. Observe que eu vou aplicando a borracha, fazendo pequenos pontos claros, alternando a luz e a sombra. E a pele vai ficando assim toda enrugadinha, cheio de poros. Aqui nesse desenho, como vocês puderam ver aqui no início, eu não falei, mas deu para perceber aqui quais os lápis que eu estou usando. Estou trabalhando aqui com o lápis 6B
e o lápis HB. Esses são os materiais que eu estou usando: lápis 6B HB, esfuminho, caneta borracha e o lenço de papel, né? Que é o papel higiênico que a gente usa para espalhar o preenchimento do grafite. Existem muitos outros materiais que é interessante também vocês usarem quando vocês estiverem trabalhando, como lápis 4B, 2B, mas isso depende muito do tipo de papel que você está usando. Dependendo do tipo de papel, você pode, né, mudar, alternar aí as gradações dos lápis. Por exemplo, o lápis 2B, eu gosto muito de usar o lápis 2B para fazer cabelo, também, dependendo também do estilo do cabelo. É um lápis muito bom porque ele tem um traço firme e escuro ao mesmo tempo. Então tudo isso são detalhes que a gente precisa estar bem atento, porque de repente a gente dá uma dica aqui sobre um determinado material e a pessoa vai aplicar e não consegue o mesmo efeito, porque de repente ela pode estar usando o mesmo lápis, mas o papel que está usando já tem uma textura diferente, é um tipo de papel diferente, com percentual de algodão maior ou menor, e tudo isso vai alterar o resultado final. Então, normalmente para papéis um pouco mais lisos, com textura um pouco mais lisa, aí é interessante você usar lápis mais macios. E papéis com a textura mais grossas, com percentual maior de algodão, aí você pode usar com as gradações mais duras, mais claras. Você tem um controle melhor dos efeitos que você quer dar no desenho. Isso é apenas algumas dicas para que você possa entender que existem essas diferenças. Então observe aqui que a testa já ficou toda enrugadinha aqui, ó, vários efeitos aqui na pele. É claro, gente, que uma coisa importante de entender é que eu não estou reproduzindo aqui poro por poro exatamente como está no modelo, porque é impossível você conseguir copiar 100% como está no modelo, principalmente quando você está fazendo, né, um desenho assim muito rico em detalhes. Mas o interessante é você conseguir captar o efeito e conseguir reproduzir esse efeito no seu desenho. Isso é que é mais importante. Para ficar 100% igual, só mesmo uma máquina para reproduzir dessa forma, né? Uma máquina de cópia de Xerox. Uma impressora, sim, ela vai fazer esse efeito aí, de deixar 100% igual. Mas nós não somos máquinas, somos apenas seres humanos, artistas. E até mesmo porque, como artista, é importante você dar o seu toque